Boa tarde, nós vamos aqui começar mais essa aula, né, com um assunto aí bastante falado nesse tempo que nós estamos. Eu gostaria de compartilhar um pouco, claro que vocês estão aí na liberdade também para fazer pergunta, pode abrir o microfone ou mandar por mensagem, fiquem à vontade, tá? Já agradeço aí pela presença de vocês. E o tema que nós vamos falar um pouco hoje é sobre o narcisismo, o ego inflado e suas armadilhas. Entender, né? Entenda estruturas e impactos segundo Freud. Porque o narcisismo, né, de uma forma aí geral, é um assunto que está muito falado por várias teorias, né? Até pelo lado mesmo hoje pela psiquiatria, tem o transtorno da personalidade do narcisista, né? Hoje, então assim, esse nome ele foi ganhando umas outras formas, mas nós vamos tentar entender aqui dentro da estrutura freudiana o que seria o narcisismo, como a gente encarar, como a gente vê essa questão do narcisismo aí para nós, né, no tempo de hoje, compreender como isso funciona, tanto para que nós possamos aprender a nos observar, como pensando isso num contexto clínico também. Claro que essa aula é uma aula aberta, pensando aí em psicanalista, pensando em terapeuta ou não, tá? É uma aula aberta, então, para que a gente possa se avaliar, se analisar, mas também para que a gente possa usar aí no atendimento, na análise da outra pessoa. Uma frase que eu quero, sempre gosto, né, de começar, depois de falar o tema assim, mas eu gosto de começar com uma frase, e não poderia deixar de começar hoje também com uma frase de Freud, que ele diz assim: não podemos nos curar do que não aceitamos como parte de nós mesmos. Vamos pensar nessa frase? Não podemos nos curar do que não aceitamos como parte de nós mesmos. Ou seja, não adianta, não é só fazemos as pessoas muitas vezes até tentar entender, todo mundo precisa de terapia, seria bom fazer terapia, ou todo mundo pode mudar, com certeza. Só que nós só podemos mudar, nós só podemos ser transformados ou curados, como a gente preferir falar, como Freud estava colocando aqui, se nós aceitarmos as nossas limitações, aceitar realmente os nossos desejos, nossos impulsos, nossas ações, né, nosso comportamento. Quando eu digo aceitar, não é só dizer assim, eu sou assim, nasci assim, vou ficar assim o resto da vida, não. É no sentido de compreender que isso existe em nós. E nós vamos entender isso, até mesmo estudando isso hoje, a respeito do narcisismo, nós vamos entender também um pouco mais além dessa frase, quando Freud diz isso, né? Não podemos nos curar do que não aceitamos como parte de nós mesmos. Se eu acho que aquilo não me pertence, como eu vou buscar compreensão, como eu vou buscar me confrontar, ou como eu vou buscar elaborar ou ressignificar aquilo na minha vida. Então, se eu não sei que é meu, eu não tenho como ressignificar, é isso que, em outras palavras, Freud estaria dizendo nesse texto aqui. Pois bem, mas já que a nossa proposta seria o que é o narcisismo, né? Baseando-se, então, ali, narcisismo, o ego inflamado, suas armadilhas, segundo, né, a psicanálise ou Freud, né, pensando aqui. Então, o que seria narcisismo? Né? O que a gente entende como narcisismo? Como eu disse, hoje narcisismo, se a gente fosse falar assim, no impacto, eu tenho certeza que a gente iria lembrar logo de alguém manipulador, cruel, nós iríamos pensar em alguém perverso, nós iríamos pensar em alguém sem empatia, nós iríamos pensar só coisas desse nível, né? Alguém que está sempre no poder, no domínio. Era isso que nós diríamos sobre narcisismo. Mas será que é isso mesmo que é narcisismo, quando a gente pensa isso aí de acordo com aquilo que Freud ensina, aquilo que a psicanálise tem como estrutura? Será que narcisismo é tudo isso que as pessoas falam, que as outras teorias dizem, ou na perspectiva da psicanálise mudaria um pouco essa questão do que é narcisismo? Então nós vamos entender hoje o que é narcisismo, então. Partindo de um princípio, né,
Da onde foi tirado esse nome narcisismo, né? Claro que, assim, só para a gente poder ver aí mesmo, nada, vou falar nada profundo disso, mas quando a gente pensa no narcisismo, essa palavra se originou de um nome, né, de um jovem chamado Narciso. E aí quem conhece esse mito, né, lá da mitologia grega, a história de um belo, né, jovem, um rapaz muito bonito, que em um momento ele vê a sua imagem, né, ali refletida num lago, e ele se apaixona por aquela imagem e quer ter aquela imagem, né? Eles até colocam assim que é além de simplesmente ver a imagem, mas é realmente de querer ter aquela pessoa para ele, mas era ele mesmo e ele não sabia disso. E aí diz, né, aí a lenda, né, o mito diz que ele morre ali simplesmente olhando a sua imagem. Então, quando a gente pensa no narcisismo, claro que também seria, né, no caso de Narciso, seria o comportamento que ele teve pela admiração excessiva de si mesmo. Isso sim é uma raiz também do narcisismo. Então, esse conceito, essa história não tem nada a ver com Freud. Ele pega essa mitologia e traz para ele para poder falar sobre um texto que ele escreve sobre a introdução ao narcisismo, que foi lá em 1914, quando ele escreve a respeito disso. Mas, na verdade, para Freud, narcisismo vai além de um simples comportamento. É um comportamento? Sim, claro que é um comportamento, tendo em vista que por que é um comportamento? Né? Porque tudo que é minha estrutura, eu vou me comportar daquela maneira. Mas ele vai dizer que isso é estrutural, né? Isso está no ser humano, tem a ver com a forma como o seu desenvolvimento, né? O desenvolvimento da sua mente vai funcionar, ou o desenvolvimento psíquico, né? Vai funcionar. Então, quando a gente fala do narcisismo, pensando, né, aqui na psicanálise, Freud vai dizer exatamente disso. E aí, o que ele vai dizer? O narcisismo ele é importante para esse desenvolvimento, que a gente chama do ego, ou deixei destacado, né, para que a gente pudesse aí lembrar, o ego e o eu é a mesma coisa, tá? Para a psicanálise. Então, o Freud ele traz a questão da estrutura narcisista para que a gente possa entender a forma como o ego ele vai funcionar, ou como o meu eu vai funcionar. E aí, abro parênteses para a gente poder lembrar que nós somos muito mais seres inconscientes do que conscientes, tá? Quando a gente até fala da psicanálise, a gente pega aquele iceberg, pensando que é aquela geleira lá em cima do mar, mas quanto maior a geleira, né, em cima, muito mais profunda embaixo. Então, dizendo ali que nossa estrutura, para quem eu sou, tem muita bagagem no meu inconsciente. E nós somos o tempo todo, isso constantemente, impulsionados por aquilo que está no meu inconsciente. Não quer dizer que eu seja uma pessoa irracional, porque nós não somos mesmo. Mas a questão, quando a gente fala do inconsciente, é porque é aquilo que nós muitas vezes nós rejeitamos de nós mesmos. Os nossos desejos, nossas vontades, as proibições, aquilo que nós não podemos fazer, né? Aquelas coisas, aquela coisa sem a regra, porque se não existisse a regra, né, nós não seríamos da forma que nós somos, né? A regra faz a gente colocar limite em muitas coisas. E a regra também faz, claro, com que a gente reprima muitos sentimentos, muitas ações que seria nossa. Então, quando a gente vai falar do narcisismo, nós vamos falar da forma como a mente funciona. E aí, se a gente fosse falar aqui, quem é narcisista? Então, de acordo com a teoria psicanalítica, todos nós temos narcisismo, nós somos narcisistas, mas existe diferentes formas de ações narcisistas. Porque quando a gente fala do narcisismo, a gente vai falar do amor próprio. Então, tendo em vista o amor próprio, então tá tudo legal, tá tudo certo, isso é saudável, seria o narcisismo, poderia colocar assim, o narcisismo saudável. Mas claro que existe o exagerado, como, né, pensando no mito mesmo, que o Narciso se apaixonou de uma forma que ele adoeceu. Então, porque existe o narcisista, né, ali patológico, né, ou doentio, mas existe aquele que até certo modo vai ser saudável para nós. Então, dentro da psicanálise, é isso que nós vamos ver aí um pouco, né? Claro, de uma forma
muito mais superficial, só pensando mais nesse tema, mas para que a gente possa aí tentar compreender a questão. Então, quando a gente pensa nesse nome que está tão popularizado, né, narcisismo, qual seria a diferença, né, ou como é que a gente vai olhar isso aí, né, o narcisismo de uma forma, de uma cultura popular, que hoje as pessoas colocam, e o narcisismo dentro de um conceito psicanalítico, como que seria isso aí? Então, hoje, como eu disse no início, aí, introduzindo a aula, eu disse que hoje as pessoas vão olhar o narcisista como um manipulador, né, uma pessoa egoísta, alguém vaidoso, alguém que está o tempo todo chamando atenção, né, para si, de alguma forma, seja destrutiva ou não, né? Tem até pessoas que vão dizer, aquelas pessoas que são mais falantes, tem pessoas que vão colocar que o narcisista são esses, que são os líderes, são narcisistas. Então, esse é o conceito pensando popular. Mas quando a gente pensa na perspectiva psicanalítica, o narcisismo não vai se referir somente a isso, também é isso, mas não somente. Então, o que tem a ver com essa estrutura que pode influenciar profundamente o modo como o indivíduo se relaciona consigo, né, consigo mesmo e com os outros. E aí que nós vamos precisar pensar, porque dentro de nós não pode, como fosse assim, zerar esse amor próprio que colocaria como narcisismo. Então, não pode zerar. Nós não podemos ser isentos dele, mas o excesso dele, né, o excessivo dele, isso sim vai atrapalhar o relacionamento, né, com as outras pessoas, seja na sociedade, com a família, em tantos ambientes. Alguns em ambientes específicos, outros em todos os ambientes, vai ser prejudicado. Então, pensando, né, de uma forma aí, nesse contexto, na perspectiva da psicanálise, então, quando a gente fala do narcisismo, tem a ver com esse desenvolver do eu. Então, tem a ver com a autoestima e tem a ver algo que também nós vamos sempre ouvir dentro da psicanálise, que são os mecanismos de defesa. Não tem como falar do eu e como o eu se desenvolve. Quando a gente fala mecanismo de defesa, é como o eu se defende. Claro que, num contexto, se a gente pegar a palavra, né, mecanismo de defesa, parece logo uma defesa boa. Não, existe uma defesa também que nem sempre é boa, né? A forma da gente se defender. É uma forma de evitar o sofrimento, mas às vezes nós vamos causando outros. Né? O mecanismo de defesa, na verdade, é esse. Tira de um lado, é aquela coisa, né? Eu tiro daqui que está um acúmulo, mas jogo em outro e vai me causar outras situações. Mas esse mecanismo de defesa é algo do próprio inconsciente. Não é algo que eu penso, eu quero fazer assim, eu quero, porque isso aí já é consciência. Agora, o mecanismo de defesa, ele é guiado de uma forma inconsciente. Eu não decido, eu simplesmente vou me comportando daquele jeito. A gente vai, mais uma vez, apresentar alguns mecanismos de defesa, principalmente voltado dentro do narcisismo aqui, e nós vamos poder entender um pouco isso melhor. Então, quando a gente pensa no narcisismo dentro do conceito, né, da perspectiva da psicanálise aqui, nós vamos ver que tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com o nosso eu, tem a ver com esse nascer desse eu, que o nosso eu ele precisa existir, porque se ele não existe, eu vou recair estando no controle de algo ou de alguém, né? E aí já é um assunto para um outro momento, né, falando de uma dependência emocional. Mas, pensando de uma forma geral, é necessário o amor próprio. E é algo também que hoje tem se falado bastante a respeito, né, de pensar no amor próprio, né, tanto no autocuidado também, pensando no autoestima, e autoestima a gente já compreende que hoje não se fala de algo superficial, mas a gente fala de algo dentro de nós, do se acreditar, do confiar, né, do se motivar e tantas outras coisas que nós precisamos aí fazer por nós mesmos. Então, nós vamos ver muitas coisas que têm muito a ver com tudo isso que você provavelmente já tenha escutado a respeito do narcisismo, mas vamos ver outras coisas que vão agregar para a gente pensar da forma que a psicanálise pensa aí,
questão do narcisismo, tá? E aí, a importância de compreender, né, o narcisismo para a relação humana, qual é a importância disso? Né? O que isso vai contribuir para nós? O que isso vai ajudar a nós de uma forma particular, né? Não somente nós para que a gente possa ajudar a outro. Por que é? Porque o narcisismo ele vai estar em todas as relações. Então, não existe aí uma questão, porque partindo do princípio que todos nós temos o narcisismo, então toda a relação vai ter o narcisismo. E sempre vão ter, se tiver os dois saudáveis, vai ser tudo tranquilo. Mas a questão toda é que geralmente não estão saudáveis, então vai sempre pender para um lado, né? E aí, claro, que quando não é saudável, nós, claro que podemos cair naquela questão de, justamente da manipulação, né? Daquilo que é arrogante, ou mesmo, muitas vezes, até de algo mais agressivo, né? Não só pensando aí fisicamente, mas principalmente psicologicamente, porque é uma característica muito grande de um narcisista patológico, né? Seria isso, mas a gente vai colocar lá para frente. Aqui também o autor ele propõe, deixa eu ver, com níveis equilibrados, autoestima saudável, tá. No entanto, quando exagerado ou fragilizado, pode gerar dificuldades nos relacionamentos, que aí é a grande questão. Quando é que isso é um problema? Eu ouço muito, né? Já ouvi podcast e alguns comentários de algumas pessoas dizendo assim, a gente precisa se livrar, passar longe de um narcisista, mas se a gente pensar pela visão da psicanálise, não tem como, né? Porque não quero ficar fugindo de todo mundo, eu vou evitar as pessoas, e se eu também tenho, né? Se eu preciso ter esse narcisismo saudável, então como assim, né? Então não existe isso que a gente precisa correr do narcisista. Vamos entender essa frase. Claro que essa frase eu posso entender de um jeito que não há possibilidade, mas quando eu entendo que um narcisista patológico, que ele pode me causar, e eu preciso estar atenta para isso, e eu sempre falo que faz a diferença é nós sermos aquele que nos amamos de uma forma saudável. Só existe uma forma de nós vencermos aquele que é manipulador, agressivo, é quando nós nos amamos, porque aí vai ser até onde eu vou aceitar algumas coisas ou não. Né? Onde nós vamos entender aquilo que eu preciso aceitar, aquilo que eu preciso suportar, e aquilo que não tem a ver com suportar, tem a ver com realmente excluir da minha vida ou decidir. Porque tem muitas coisas na nossa vida que não é questão de vencer, mas é questão de decisão. É dizer, não, isso aqui de fato não é bom para mim, eu posso, né, abrir mão disso, ou eu pensar na questão realmente até onde vale a pena, mas principalmente vencer é quando a gente fala de nós mesmos. A gente precisa vencer é com a gente mesmo, até onde a gente vai permitir o que as pessoas fazem, né, conosco. Então, se a gente pensar aí no narcisismo, então é uma coisa que, e principalmente hoje, no tempo que nós estamos, gente, vai ser quase que impossível, posso dizer assim, né? Eu afirmo com. Infelizmente, não gostaria de afirmar com tanta segurança, mas o tempo que nós estamos hoje, a forma como as pessoas estão sendo criadas, a forma que as pessoas estão sendo dirigidas, conduzidas todos os dias, o narcisismo patológico vai ser quase que impossível ele não existir. Porque o narcisismo, né, para quem está chegando, estou dizendo que todos nós somos narcisistas, mas existe o lado saudável e o patológico. E nesse tempo que nós estamos, onde as pessoas estão vivendo como não tem regra, onde existe uma competitividade, onde as pessoas precisam provar, né, que é alguma coisa, as pessoas precisam carregar rótulos, porque se não for o rótulo, isso não me faz um ser. Isso tudo está mostrando justamente um eu fragilizado. Porque o eu
saudável, ou o ego, como a psicanálise diz, quando ele é saudável, eu não preciso de um rótulo, eu não preciso de algo ou alguém para afirmar isso. Isso aí tem que ser eu comigo mesma. Não estou aqui dizendo que nós não precisamos, no sentido de que nós não vamos desejar isso. O olhar do outro, nós vamos desejar o tal do tapinha nas costas, o elogio, nós vamos desejar tudo isso. A questão é depender disso. Gostar de receber, não há problema. Agora, eu depender disso para eu ser alguém, tipo, se ninguém falar para mim que eu posso ir no lugar, eu não vou, porque aí, né, as pessoas não estão falando que eu consigo, que eu posso, que vai dar certo. Então, entende? Aí é o grande problema. Então, quando a gente pensa na questão desse olhar para nós mesmos, né, e olhando essa geração que nós estamos, hoje nós estamos vivendo numa geração de um ego fragilizado, até porque as crianças já crescem dominadas por, como é chamado, influenciadores. Se são influenciadores, ou seja, eles estão sendo manipuladores da minha mente. Não é que a gente não pode seguir um influencer, né, porque é um nome aí popular, mas a questão é até onde aquilo é 100% verdade na minha vida, até onde aquilo domina a minha vida. As pessoas hoje estão perdendo os valores, as pessoas hoje estão perdendo o amor, estão perdendo, né, a comunhão ali presente por trocar por alguém que nunca nem viu. Essa é a verdade. Todos temos uma quantidade de ego aceitável que quase se identifica com o narcísico, né? O excesso do ego se torna o narcisismo. Então, isso. Que não é errado, né? Claro que a gente não vai dizer assim, eu sou narcisista, né? Mas a gente vai dizer, tem o amor próprio, né? Que seria um nome mais bonito, por conta desse... Porque narcisismo, na sua origem, era para ser isso, o reconhecimento do eu. O exagerado é esse, né? Narcisismo mesmo, que torna-se patológico, até porque o ismo, né? Narcisismo, né? O ismo vem de uma patologia mesmo, né? Muito bem, muito bom aí o acrescento. Então, na sociedade que nós estamos hoje, está um perigo muito grande. Por isso que, se tem algo que parece estar ficando banalizado, falar sobre esse assunto, mas é algo que nós precisamos estar cada dia mais nos aprofundando. Para quê? Por nós mesmos e por aqueles que nós pretendemos ajudar, seja dentro da família, seja no âmbito profissional, porque nós estamos vendo aí... Vamos ver um exemplo simples, mas muito dolorido. Antes, quando a gente ouvia, há 20 anos atrás, falar de um suicídio, nós ouvíamos falar de um suicídio por conta de alguém que estava numa dívida muito grande. Nós ouvíamos falar de suicídio de uma pessoa de um surto que ela já estava realmente ali adoecida visivelmente, né? Ela já estava entregue há muito tempo. A gente ouvia muito pouco falar sobre o suicídio, não que ele não existisse, ele existia, mas não era propagado justamente para que não acontecesse como hoje, porque hoje é tão propagado que isso leva, né, ao ser humano ainda mais ao encorajamento. Hoje nós estamos vendo o suicídio por frustrações. Eu não estou diminuindo o sentimento de ninguém, compreendam, mas hoje nós vemos o ser humano não conseguir lidar com pequenas frustrações. E por que não consegue lidar? Por conta de um ego frágil, por conta de uma sociedade frágil, sem uma estrutura. Há uns anos atrás não tínhamos uma estrutura de amor, né? Porque as famílias eram rígidas, mais severas, né? Mais autoritárias, que trazia muito adoecimento, mas existia, de uma certa forma, uma cultura, né? Existia ali uma sociedade que andava parecendo que por um mesmo caminho, né? Do que é certo, daquilo que era errado, daquilo que é bom, daquilo que não era bom, e de uma certa forma isso protegeu um pouco essa sociedade lá atrás, não a impediu. Mas hoje nós vemos o crescimento, hoje nós vemos, às vezes, pessoas que estão sendo cuidadas por famílias saudáveis, né? Não é só por famílias que estão
em ruínas, mas por famílias saudáveis. Estão ali sendo, às vezes, bem cuidadas, estão no relacionamento mais de amor, de proximidade, nós estamos vendo isso crescer exageradamente. A depressão está crescendo, estou dizendo uma depressão profunda, onde leva também ao suicídio ou não, mas uma depressão, porque a depressão também tem a ver com ego frágil. Quando a gente fala de ego frágil, não estou dizendo de uma pessoa fraca. O ego frágil é um ego que não foi estruturado. E aí, quando a gente fala do ego estruturado, é justamente que não desenvolveu na idade que precisava de se desenvolver, porque não teve o apoio necessário que teria. E aí você pensa, a sociedade agora, que estão recebendo excesso de informações, estão recebendo informações de uma maneira que a mente não está conseguindo organizar. E por conta disso, estamos vendo as pessoas aí desenvolvendo tantos transtornos por conta de um ego que ele não está se estruturando, porque precisava de algo para cada idade, quando a gente pega de uma forma até científica, que nós vamos entender como é o crescimento ali do bebê, da criança, o que precisa, cada fase, o estímulo que é necessário, porque o cérebro tem uma capacidade, porém ele precisa ser estimulado, só que o cérebro não dá conta, né, quando ele é estimulado em grandes informações. No entanto, a gente olha uma criança hoje, 3, 4 anos, a gente se sente às vezes até inferior àquilo que ela consegue falar e saber, embora ela repete, né, um assunto, mas tem coisa que a gente não falaria, não sabe, né, vamos pensar até mesmo mexer em algo digital, no celular. E por quê? Porque ela está usando algo do cérebro que ela não precisaria, não estaria na idade ainda, e com isso vai fragilizar ou não vai estruturar o seu eu. E que com isso nós vamos ver aí esse narcisismo, principalmente pensando, né, de uma forma patológica, isso crescendo, né? Isso aí sendo o que nós vamos ver daqui para frente. Ou o que, que seria isso? Justamente pessoas que não querem saber de obedecer, de cumprir leis, ordens, é aquela coisa, eu quero meu espaço e tanto faz o do outro, né? Esse narcisismo patológico seria isso. E a gente está vendo essa sociedade assim. Então, importa eu somente, importa o que eu quero, importa a minha vontade. Nós vamos falar sobre esse eu que precisa existir em nós, mas a forma que é. Hoje, para a gente provar que é alguma coisa, eu preciso brigar para provar aquilo, né? Preciso me exceder para provar que aquilo. Isso é uma verdade? Não, não é uma verdade. Mas é o que a gente está vendo dentro de uma sociedade hoje. Por isso que é tão importante. Porque precisamos compreender o narcisismo para a questão dos relacionamentos, para a gente entender essa sociedade. Eu tenho certeza que você já parou em algum momento e pensou o que está acontecendo com esse povo, né? Como os jovens, né, os adolescentes se comportam hoje, né? Para quem é professor aí, quantos que já não tem aquele respeito dos alunos como existia antes? A gente entrava numa sala de aula, por mais que existisse a bagunça, mas a gente sabia que deveria respeito. Hoje não. Hoje os alunos de qualquer idade enfrentam, agridem, e ainda tem os apoios por trás disso. Então, essa é a geração que nós estamos. E a gente precisa fazer o quê? Se esconder? Eu tenho como simplesmente eliminar todos esses narcisistas da minha vida e dizer assim, eu não quero relacionar com eles, mas eles podem estar dentro da minha casa. E aí, o que eu vou fazer? Se eles forem meus filhos, né? E meu cônjuge. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Então, a gente tem que saber até onde, o que nós podemos fazer, até onde e o que realmente suportar ou não. Claro que isso é de cada pessoa, mas nós precisamos compreender isso. Então, não é só dizer, aquela pessoa é narcisista, eu preciso sair da vida daquela pessoa. Posso completar essa frase dizendo, alguém que sai das mãos de um narcisista cruel e não se cura, não, de fato, começa a perceber o seu amor próprio, vai cair na mão de outro, certamente. Vai sair de um e vai cair no outro. Porque nós vamos repetir aquilo que, infelizmente, é a nossa dor ou o nosso afeto, como Freud chamaria. Então, por isso que nós precisamos entender
o que é o narcisismo, como enxergar e como trabalhar isso aí em nós também de uma maneira saudável. Disse um pouco a respeito já do que Freud fala sobre o narcisismo, que teria a ver com o escrito dele, nada que eu precise me aprofundar a respeito disso, mas para a gente pensar, o narcisismo não era apenas uma característica de personalidade, mas um processo psíquico natural e necessário, como eu disse lá em cima, para o nosso desenvolvimento, ou desenvolvimento do nosso eu, ou pensando na nossa identidade. E aí ele fala sobre 2 processos dentro desse narcisismo. Freud vai falar sobre o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Quando ele fala do narcisismo primário, ele vai dizer que isso tinha a ver com ali o início do ser humano, ali ainda como bebê, que aquele bebê ele era direcionado pelo seu desejo de quê? De ser acolhido, desejo de ser visto, desejo de ser aquecido, desejo de ser alimentado, mas que ele só podia se realizar nesse desejo se uma outra pessoa fizesse isso para ele. Então, até então, tudo começa por aí. Freud vai olhando exatamente essa ideia ali do bebê, que vai ter essa necessidade. E ele vai fazer de tudo para que essa necessidade seja atendida. No entanto, né, a gente para perceber mesmo um bebê, nós vamos perceber o quanto eles são espertos. O jeito deles chorar, porque eles já sabem, se eu chorar, minha mãe, né, alguém vai vir aqui me socorrer, alguém vai vir aqui me pegar. Então, eles sabem ser insistentes com isso. E aí ele está falando desse narcisismo primário, ele está falando dessa manipulação necessária para a sobrevivência. A verdade era isso, era uma sobrevivência do bebê. Então, para ele se sentir visto, acolhido, ele precisava de fazer tudo aquilo, ele precisa de fazer tudo aquilo. Então, e até porque ele não entende ali a diferença entre ele e o outro aqui, o acolhe, o que faz, né, que cuida dele, ele não sabe ele não tem essa diferenciação. Né? O bebê não sabe ainda essa questão do eu e do outro, né, de quem cuida e de quem é ele de verdade. Ele só sabe que alguma dorzinha acontece, seja o que for, e ele sabe, não, para eu ser atendido é só fazer isso. Quantas mães falam assim, eu não consigo nem comer mais, eu não consigo tomar um banho. Por quê? Porque tem alguém manipulando, um serzinho tão pequeno, né, às vezes de menos de 5 quilos, mas que consegue manipular, envolver, mas até aí está tudo bem, super saudável. Mas que Freud começou com essa observação, aonde se inicia a questão do narcisismo. E aí que vem a compreensão. Não, peraí, isso é necessário. Porque até então, dentro da estrutura freudiana, Freud ele entendia e ali tinha estruturado a questão do desenvolvimento psíquico em 3 estruturas, que era neurose, psicose e perversão. Então, ele tinha estruturado, mas ele falou assim, mas espera aí, como que funciona isso? Porque existe essa estrutura, né, que é onde o ser humano ou ele vai agir mais de uma forma dentro da estrutura neurótica, ou da psicótica, ou da perversa. E aí é uma forma de funcionamento da mente mesmo. Nada tem a ver com o neurótico que a gente entende, né, o surtado, não. É uma estrutura mesmo, o psicótico nem sempre é uma questão doentia, mas é uma forma também de ver a vida um pouco mais fantasiosa, e o perverso de uma forma mais racional, mais uma forma mais direta, né? E o neurótico seria o mais emocional, poderia dizer assim. E aí, só que ele percebeu também com isso que o ser humano, para se desenvolver, para desenvolver esse eu que está dentro dessa estrutura, ele tinha uma forma de se proteger, de se preencher. Porque, vamos lá, nós nascemos sendo alimentados, sendo vistos, sendo aquecidos, alguém fazendo tudo por nós. Nós fomos criados dessa forma. E aí chega um certo momento que a gente começa a viver aquilo que Freud chamaria da frustração, que é o quê? É quando esse outro não nos atende mais, porque não depende dele. E aí a gente começa a perceber, o ser humano começa a perceber, peraí, existe um outro, existe eu, mas o outro é separado de mim,
E aí que começa esse processo de separar-se, que ele vai chamar aí do processo secundário. Então, vai haver essa separação, aonde esse indivíduo vai começar a se enxergar. Isso tudo ainda lá na fase da infância. Esse indivíduo ele vai começar a se enxergar. E nisso que ele começa a se enxergar, ele está naquele processo de eu perdi o que me dava o meu prazer, né? Eu sentia fome, eu sentia uma dor, né? Que, sei lá, a criança, bebê, não tem ideia de ser fome ou não, né? Sabe que está ali doendo a barriga. E, peraí, eu era atendido, e agora? Como que eu faço para não perder totalmente esse olhar? Sim, as fases das birras. Por quê? Justamente que a gente chamaria, lá na fase do desenvolvimento psicossexual, que Freud chama assim, essa fase ali dos 2 anos, embora a criança hoje ela está fazendo pirraça, já bebezinha, ela já está fazendo bem pirracinha, mas que ela começa a se compreender ali, né, nessa fase. Eu vou dizer que Freud, na época que escreveu, né, era um tempo, hoje a criança nem abriu os olhos no primeiro mês, né? Hoje em dia a criança já nasce de olho aberto e virando. Então, 1 ano e meio, eu penso que a criança ela já tem esse entendimento. Na verdade, a Marilyn Klein tem uma outra autora que ela escreve, né, rebatendo algumas teorias de Freud, que ela coloca criança, ela diz que o ego da criança já nasceria com ela mesma, e nos 6 meses a criança já tem uma compreensão de si, né? Mas, tá, isso não aumentaria, mas a questão da birra, sim, ela vai justamente a isso, é uma forma de ganhar a atenção, né? De alguma forma a atenção vir para mim, seja chorando, seja fazendo birra, sendo bonzinho, sendo esperto, sendo engraçado. Então, essa fase começa a criança correr atrás do prejuízo. Eu perdi meu olhar e eu preciso desse olhar. É do que ela se alimenta, entre aspas, dizendo. O eu dela até então não era só questão de fome, tinha a ver com o conforto que o braço, que o colo, que o olhar dos adultos que sejam ali tinha aquela atenção. E aí a hora Lacan vai até dizer sobre isso, ele vai falar assim que nesse momento o cuidador tira o olho da criança e a criança vai viver a falta. E aí, com essa falta, ela vai começar a fazer o quê? Correr atrás do prejuízo de alguma forma. E Freud vai chamar isso de narcisismo secundário, que até então, dependendo como isso aqui vai ser trabalhado nessa questão do crescimento da criança, vai trazer algo patológico ou não. Então, vai depender muito do restante da criação. Até aqui não está falando de nada patológico, só está chamando que agora essa pessoa ela começa, tudo começaria aqui nessa idade. Então, a partir dessa idade da criança, né, vamos pensar como Freud falava lá atrás, nos 2 anos, é necessário a gente dar a atenção, mas é necessário. Aí começam os limites. Os limites, na verdade, sempre precisam existir. E como eles são dados? De que maneira? A cada idade, da forma daquela idade, claro, né? O não, o espera. Mas hoje, como que está acontecendo? Gente, eu achei muito triste um vídeo que uma terapeuta postou de uma criança, um bebê, muito pequenininho, não sei se ele tinha uns 3 mesinhos, pelo tamanhozinho dele parecia. A mãe tirou o celular dele, ele começou a ter crise por conta de um celular. Porque até então, o que aquela criança ela estava sendo preenchida? Né? Aquilo que a criança chora querendo mamar, colo, querendo que a mãe fique ali conversando, né? O adulto fique ali conversando, agora está sendo trocado. E aí você pensa, só que ali tem um excesso do prazer para a criança, porque fica aquele negócio para ela, na mão dela, ali falando com ela o tempo que ela tiver, né? Se ela ficar 24 horas naquela tela, 24 horas aquela tela, aqueles desenhos estão falando com ele. Então, eu só sei viver com aquilo. Quando tira aquilo, a criança não sabia viver sem aquilo. E isso que é muito sério. E aí nós vamos para o lado pensando aqui da tela, mas também dos comportamentos hoje dos pais da geração de hoje. Antes,
o não era severo demais. Hoje, o sim é intenso demais. Nós saímos de um extremo e caímos de um outro extremo. E aí, dentro dessa questão do narcisismo secundário, de acordo com o que Freud vai dizer, a questão aqui, o que ele vai dizer? Aqui surge quando o ego já está formado, né? E a libido, ou seja, os desejos, a vontade, está tudo caminhando, totalmente voltado ainda para si. Só que ela começa a depositar nos outros também. A espera, né? Dentro dessa questão da espera, do que o outro vai fazer e tal. Só que esse narcisismo secundário ele vai se prolongando, né? Na infância, ali, para a adolescência. Depois disso, as respostas vai ser tudo que a gente viveu nessa fase aqui. Não que não possa aprender de uma outra forma, né? Em outra idade, a gente pode sempre aprender. Mas a questão, tudo tem a ver com como aconteceu aqui. Aí ele vai dizer aqui, ó, nesse estágio, a autoestima se desenvolve com base nas experiências vividas, elogio, reconhecimento, fortalece o ego, enquanto as críticas e rejeições podem fragilizá-lo. Então, também tem muito essa vivência. Como acontece essa vivência, como está sendo guiado essa vivência aí. A criança está passando por que tipo de lar, né? Como que ela está crescendo, à sua volta, seja da cultura, da escola. Então, isso aqui envolve muito eu, não só a família. Então, por isso que também a gente tem sempre que pensar, não é só buscar um culpado, que hoje parece que essa sociedade está entendendo que eu tenho que achar um culpado e tudo vai melhorar na minha vida. Isso não é real, isso não é verdade. Não adianta você encontrar aí um culpado, dizer assim, meus pais erraram comigo, né? Você pensar, sei lá, minha família errou, lá na escola aconteceu tal coisa, tudo isso pode, de fato, e foi algo que estruturou, ou que marcou a sua vida, ou que trouxe aí, né, essa ferida no seu eu, sim, mas o que faz com que alguém se torne saudável, né? Como que alguém pode estruturar isso? Então, é isso que a gente precisa entender para frente. Então, ele vai dizer, ó, um ego saudável sabe equilibrar essas experiências. E é aí que a gente precisa começar a nossa autoobservação. Como é que eu tenho me visto, né? Como tem sido o meu amor próprio? O que eu espero do outro? Porque nesse narcisismo secundário eu tenho essa dependência, essa necessidade de ser visto. Só que se aconteceu tudo bem, eu vou esperar, porque é do ser humano, vou querer receber, porém eu vou saber viver independente de, tá? Mas quando houve uma falha nesse processo, como ele diz, aí muito quis colocar, né, aqui em parênteses para a gente entender. A falha no processo nem sempre seja a falta de uma presença, a falta, né, de um elogio, a falta de um amor. O excesso disso também pode atrapalhar. O excesso disso pode trazer um narcisismo patológico. Então, não é, poxa, o excesso do amor faz mal? Não, a questão é eu compreender o que é amar. O que é amar, o amor de verdade, ele diz não. Porque um amor que diz somente sim, eu estou dizendo, tudo bem se meu filho se machucar, tudo bem se der errado na vida dele. Então, eu estou sendo excessivo no amor, que é um amor também cego, não é um amor que está se preocupando, que o amor deveria se preocupar. Então, o amor corrige, né? Dizendo corrige, nem para isso precisa ou não a forma que se vai corrigir. Então, a gente precisa entender que o narcisismo patológico ele pode acontecer por esse excesso exagerado, né? Ou o excesso da falta, ou o excesso da presença, né? O excesso do fazer, do ter, do deixar o outro decidir. E às vezes são coisas simples que a gente deixa hoje. A gente passou da voz às crianças, que isso é positivo, porque eles são seres humanos que precisam ser ouvidos. Mas passamos também agora até quase que decidir se ele quer fazer uma coisa ou não. Por exemplo, hoje nós estamos dentro de uma sociedade, em alguns países até, né, não são muitos ainda, mas há países
que já a criança ela pode decidir muito nova a respeito da sua sexualidade. Principalmente isso, que eu acho muito forte, né? A pessoa decidir que não é aquilo que ela quer. Eu não estou dizendo nem por um preconceito religioso, estou dizendo que a criança não tem maturidade de fato para decidir, assim como ela não tem no quesito aí quando eles falam de um crime. Eles não colocam uma criança de 7 anos, embora tenha aí países que adolescentes, crianças já vão ser detidos de alguma forma. Mas a grande questão é esse excesso. Eu preciso, igual tinha um caso que eu atendia, a mãe sempre colocava, né, a criança como você é o sol, né, da minha vida, a luz que me guia, e aquela pessoa ela tinha tantos atributos, e para a criança era um sofrimento, que essa criança, na verdade, ela acabou tendo, né, ali um estágio depressivo, por conta de que para ela era muito. Mas pensa, a criança não estava sabendo lidar com aquilo, mas ela não estava sabendo lidar com aquilo, porque ela precisava ser correta demais, fazer tudo perfeito, porque ela era o sol, ela era a luz, ela era a felicidade, ela era a razão da vida, ela precisava ser tudo isso. E ela não aceitava, tanto que ela tinha dificuldade com a amizade. Por que ela tinha dificuldade com a amizade? Porque ela não podia ter qualquer tipo de amizade. Ela tinha que ter uma amizade que olhasse para ela e visse ela como também aquilo. Ela falava com todas as palavras, assim, não, mas aquela menina não gosto porque assim, sempre tinha um defeito para cada pessoa. Então, mesmo que em todas as palavras ela não ia dizer eu sou perfeita, né? Mas ali estava escondido essa fala, mas era culpa daquela criança, né? Daquela menina, não. Era a mãe que, no seu excesso de amor, não percebeu que algumas palavras estavam indo além de um simples elogio, estava indo como uma palavra de exigência, estava soando para aquela criança, de fato, algo que ela deveria ser e compor. E aí pensa, dependendo como fosse a estrutura dela crescer, imagina sempre entender na vida que ela teria que ser essa pessoa, o raio de sol, a luz que brilha, a felicidade e tal, o que ela seria na vida de outras pessoas aí. E aí ele disse aqui, pode sugerir um narcisismo patológico em que a pessoa busca constantemente a aprovação externa ou se torna excessivamente defensiva para evitar críticas. E aí que nós vamos ver algumas outras situações também. Alguma coisa que vocês querem perguntar, fiquem à vontade, ou complementar, sintam sempre à vontade aí para comentar, tá bom? E aí, nós vamos aqui a relação do narcisismo com a construção do ego. E também os mecanismos de defesa, que tem a mesma coisa aí a ver na questão da construção do ego. Então, para Freud, como eu disse, o ego, né, tem a ver com o eu, e tudo começou a partir desse narcisismo primário e depois se formou, terminou de estruturar no narcisismo secundário, né, no decorrer da vida aí. E aí, só que para a nossa sobrevivência, né, nós funcionamos, de acordo com a psicanálise, com vários mecanismos de defesa. Eu gosto de ter um professor que faço umas aulas com ele, que ele usa assim: diga-me como você se defende, eu vou dizer quem você é. Os nossos mecanismos de defesa vão dizer muito sobre nós, né? Como nós somos, o que está por trás de nós. Por isso seria tão importante nós percebermos, compreendermos a questão do que é o mecanismo de defesa, como funciona o nosso eu, porque nós poderíamos analisar algumas coisas que muitas vezes nós apontamos para o outro, mas tem muito de nós por trás disso. E é muito importante essa observação. Então, ele vai dizer que, pensando no indivíduo com uma forte estrutura narcisista, existem alguns mecanismos de defesa aqui que vão ser aí usados. Um deles, a idealização. O indivíduo se vê ou ver os outros como perfeitos, negando falhas ou defeitos. Então, vamos pensar no narcisista mais patológico. Nós vamos ver aquele indivíduo que vai se ver como perfeito. E como é alguém que se vê como perfeito? Nem sempre a pessoa precisa dizer assim, eu sou o melhor, eu faço tudo bem.
tem esse narcisista, né, que vai estar sempre tentando dizer, não, isso eu sei, isso aqui eu domino, faço, ele vai tentar sempre deixar isso muito claro, né? Mas existe aquele que vai diminuir o outro. Porque, aliás, quando a gente fala de um narcisismo patológico, nós estamos falando de uma falta de equilíbrio ou de uma fragilidade no seu eu. Só que para me proteger dessa fragilidade, então, ao invés de eu falar que eu sou imperfeita, eu vou dizer que o outro é imperfeito. E aí eu tenho certeza que em muitos relacionamentos isso acontece. E é por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos. Que tipo de relacionamento nós estamos nos envolvendo, seja de amizade, né, seja aí num ambiente de trabalho, seja de relacionamento, né, afetivo mesmo. A gente tem que perceber até onde nós estamos permitindo o outro essa diminuição, né, essa desvalorização. Eu estava tratando um caso de uma pessoa que ele até é casada, mas ele foi percebendo, né, algumas ações ali do cônjuge, porque toda vez essa pessoa ela precisa criar uma confusão, como fosse alguém desequilibrada, depressiva, mas ela só faz isso no meio de todo mundo, claro, né? Não que ela não faz com ele também, mas ela vai fazer no meio de todo mundo para falar que ele magoou, que ele feriu, que, poxa, você nunca olha para mim, você nunca percebe o que eu estou precisando, tal, mas precisa que seja assim, notado para todos, para quê? Para que todo mundo tenha pena. Então, o narcisista cruel, ou patológico, desculpa, às vezes o patológico nem sempre é só o autoritário, cheio de, né, de aquele que manipula, mas manipula de uma forma encorajada, né, de autenticidade, não. Existe o lado depressivo também, que é o narcisista, que ele manipula as pessoas a terem pena, que ele manipula as pessoas a verem como um coitado, e para eles isso preenche, porque o importante é que eu tenho um olhar, não importa como eu tenho um olhar, se é um olhar que as pessoas me olham com pena, se as pessoas vão me olhar me achando o que elas estão achando, mas essa forma de manipulação, né, de colocar todo mundo contra aquela pessoa, e de maneira que estraga, né, ali o ambiente, ou seja, então, nesse caso, esse casal, principalmente quando estava ali numa reunião de família, né, para todo mundo estar junto, se divertindo, eu estrago toda uma reunião, até porque não é da minha família, é da família do outro. Então, eu estrago aquilo que está acontecendo ali, para quê? Para todo mundo olhar para mim. Então, todo mundo tinha uma outra intenção, que era ficar feliz, ficar unido, conversar, sorrir, mas aí não, aí eu vou perder, né? Todo mundo vai ficar conversando, o que será de mim? Então, o narcisista é muito isso. Então, ele nega essas falhas e coloca isso para o outro. Ah, você não me vê, você atrapalha o ambiente. E a fala dessa pessoa era assim mesmo. Poxa, olha o que você faz eu fazer. Você faz, olha só, estragou o ambiente, mas quem estragou foi a pessoa, mas ela vai dizer que foi o outro. Porque não, eu sou bom demais, eu não estragaria nada, né? Quem estragou foi você não me dando atenção, não me dando carinho, né? E aí estraga todo um ambiente, porque esse ser, ele é perfeito demais para errar. E mesmo que todo mundo diga, ou mesmo que a pessoa vai perceber assim, mas não é 100% correto, mas eu só errei porque o outro me fez errar. Eu só fiz tal coisa, né, saí, né, ali daquilo que eu deveria sair do meu eu, atrapalhei as outras pessoas, não foi porque eu sou imperfeito, mas pelo outro. Então, o narcisista patológico, dentro da sua idealização, ele é isso. Ele vai ver ele sempre como um perfeito, negando, né, a questão de falhas, defeitos, mas ele pode também ser aquele que vê o outro como muito perfeito. Né? Ele idealiza alguém perfeito demais. Essa pessoa aqui é boa, é sensacional, não que a gente não possa ver qualidade nas outras pessoas, não que a gente possa ver valores nas outras pessoas, mas isso aqui é aquela idealização além, né? É aquela coisa
que aquela pessoa coloca toda a energia, não, essa pessoa aqui, ela, né, como assim, essa é a digna de aprovação, né, essa aqui é a pessoa perfeita, e a gente nem sabe, né, o íntimo de ninguém. Então, e essa coisa do ver o outro, é porque a pessoa tem necessidade de ver o outro perfeito, não que ela vai se diminuir. Em alguns casos, pode, por conta do ego fragilizado. Mas aí, como a gente está dizendo do lado tendo amor, então se eu falar do lado desse narcisismo, mas buscando a pena, né, a desvalorização que a gente vai ver aqui embaixo, pode ser esse também que vê o outro como perfeito, vai dizer, eu sou um coitado, né, tal, incapaz. Mas dentro dele ele não se acha incapaz, assim, tu pode até falar para as pessoas, porque sabe que isso aí traz, de uma certa forma, um bom olhar, mas não que, de fato, ele ache em tudo que ele seja, ele pode achar essa pequeno em algumas coisas, mas ainda assim, lá no fundo, sempre vai ter. Mas é por conta disso. Do lugar que eu estou, do trabalho que eu estou, da cidade que eu estou, né, no meio da família. Vai ter um culpado dentro disso aí. Então, uma das coisas do narcisista aí seria essa idealização. Mais uma vez digo, o mecanismo de defesa é algo que a gente se defende, é um comportamento que vem do inconsciente. A gente se defende uma forma de se proteger. Qual é a proteção aqui? O que seria a proteção, Jos? O mecanismo de defesa, o que estaria me protegendo? Porque quando eu me vejo perfeito, eu me proíbo a perceber que eu tenho defeitos, só não aceito isso. E aí a gente volta naquela frase lá inicial. Como alguém pode se curar, né, como o Freud está dizendo, se eu não conseguir reconhecer aquilo que tem em mim, né? Se eu não conseguir ver os meus defeitos, né, as minhas falhas, as minhas limitações, se eu não conseguir enxergar quem eu sou, não tem como ser curado disso. E o narcisista patológico, que não tem entendimento, não tem essa ideia de que ele tem que ser curado. O que ele sabe é que ele precisa se proteger, porque o eu dele não morra totalmente. Então, ele precisa desse olhar, ele precisa dessas coisas para a sobrevivência. Ele precisa ser assim. E aí é quando muitas vezes a gente fala assim, aquela pessoa é contra mim. Não, o narcisista, ele é porque ele é narcisista. Vai ser comigo, com você, com qualquer outra pessoa. O narcisista patológico, ele vai ser porque ele é. Pode pegar alguém, porque, claro que ele geralmente é alguém com essa fragilidade, né? Uma pessoa mais manipulável mesmo. Então, eles vão se juntar a essas pessoas. Um narcisista patológico, ele não vai se juntar com outro narcisista patológico. Isso aí já é uma lógica, né? Assim, o narcisista pode se juntar com o narcisista, porque todos nós somos. Mas agora, dentro dessa patologia, não sei o que daria, dois patológicos ali batendo de frente nessa competição de quem é melhor ou de quem é o pior, né? Como que fica ali esse desequilíbrio, né? Como eles conseguem sobreviver, deve ser em brigas constantes. Então, uma das questões do mecanismo de defesa é a idealização, a outra é projeção. E o que seria essa projeção? Uma coisa que para a psicanálise é muito real, que aquilo que nós vemos muito no outro vai falar mais de mim do que do outro. Que é isso? Aquilo que eu aponto como inaceitável no outro, indesejado no outro, isso tem muitas vezes a ver com algo que eu não conheço de mim mesmo. Então, não estou dizendo aqui você olhar para alguém e dizer que aquela pessoa é um e você vai pensar, então eu também sou? Não, não é isso. Mas é aquela questão de erros mesmo, de defeitos. Então, muitas vezes nós atribuímos aos outros aquilo que é nosso. Eu falo que até uma brincadeirinha, né, que tinha antigamente, que era, quando você aponta um dedo, você apontando três para você. Exatamente o que a psicanálise pensa nessa situação de projeção. Eu aponto para o outro, mas tem muita coisa que está falando de mim. Por que me incomoda os erros do outro? Certamente porque eu posso ser aquela pessoa
com, a gente chamaria do caráter masoquista, mas a gente entende isso em outra situação, que é aquele que ele precisa, ou do caráter anal, que é da idade de 2 a 3 anos, que desenvolve ali, que é aquele que precisa ser perfeccionista. Então, como eu não consigo ver problemas em mim, defeitos em mim, aí eu trago para mim essa dor de pensar, eu sou culpado, né, que é o masoquista seria isso, eu sou culpado, né, eu não sou merecedor disso, então eu me proíbo de qualquer forma, tento tornar inaceitável qualquer erro. Então, eu projeto para fora de mim. Não, eu não erro, não, eu faço tudo perfeito. Então, perfeccionista, né? Não daquele que só porque é muito organizado, mas isso pode falar alguma coisa, mas digo lá de estrutura mesmo. Naquela estrutura onde a pessoa, ela está sempre se culpando dos erros dela, ou sempre tentando corrigir tudo, né? Uma coisinha que falha é que a pessoa que até perde o equilíbrio, tudo fica inaceitável, qualquer erro, né? Então, para ela se proteger, o que ela faz de uma forma inconsciente? Eu olho o outro, né? Vai se ver como, não, para mim eu estou fazendo tudo certo, não, o correto é isso, aquela pessoa muito cheia de lei, né? Aquele legalismo mesmo, né? Isso aqui é assim e não pode nem meio termo para cá nem para lá, tem que ser assim, é isso, pronto, é 8, 8 e pronto, não pode ser 8,5, não pode ser 7,9, tem que ser 8, aquela história assim, né? Que a pessoa se cobra o seu máximo. Tem como eu não ter defeitos, não ter erros? Nós vamos cometer erros, mas a pessoa do narcisista não patológico principalmente não aceita a questão do erros, e aí depende de outras estruturas, né, dentro da psicanálise, ele vai ter essa questão de projetar. Então, eu projeto esse erro para fora de mim, para que ele não esteja em mim. Então, uma forma de proteger a minha imagem é colocando que eu sou perfeito. Aquela pessoa que às vezes pode se esconder atrás de algo mais racional, né, intelectual, né, eu vou só estudar, tá ali, mas quer dizer, o que tem na mente dessa pessoa? Pode ser aquela pessoa que parece ser cordial, trata todo mundo bem, gosta de fazer tantas coisas sociais, mas dentro dela, na verdade, é tudo para poder proteger de qualquer erro. Eu faço isso para provar para mim mesmo que eu sou bom, que eu sou excelente, que eu só faço bem, né? Que eu trato todo mundo bem, que eu sou totalmente correto. Então, tem pessoas que têm essa necessidade de ser correto. Então, para isso, o que ele faz? Projeta nos outros o que é incorreto. A gente vai ver até uns outros exemplos para baixo. Desvalorização né, principalmente pensando de uma forma patológica, o outro é diminuído para que o ego se mantenha superior. Então, o narcisista patológico ele tem necessidade de diminuir qualquer coisa que outro faça. É aquela pessoa que dificilmente vai dar um elogio, né? Dificilmente vai realmente dar até um incentivo, às vezes, para o outro, mas tudo que ele puder fazer para que diminua, ele vai fazer. Talvez em uns casos, outros menos, mas ele vai costumar fazer isso, o desvalorizar. Só isso? E às vezes em coisas parecem tão simples, mas para alguns é tão importante. É alguém que vai contar, né, ali, poxa, olha o que eu conquistei, e o outro fala assim, nossa, isso aí, tá, né, aquela coisa desvalorizando. E aí você pensa isso num relacionamento de amizade, onde só o outro amigo que tem voz, só ele que tem problema, só ele que é bom, só ele que faz as coisas certas, só ele que conquista. Nossa, lá no meu serviço eu sou isso, eu sou, tal, né? É sempre ele, mas nunca deixa você ali compartilhar a sua parte também, um relacionamento também, onde o namorado, o cônjuge, que seja, está sempre dizendo assim, não, o meu trabalho é mais cansativo, né? O que eu faço é muito mais não sei o que lá. Aí fica essa competição, porque a competição, na verdade, é para trazer o desvalorizar do outro. Eu diminuo o que o outro faz. Você, o que você fez? Fez nada, ou faz só isso, né? Ou isso não é importante. Quantas pessoas a gente não vê assim, né? Nessa desvalorização?
nessa diminuição da... você não consegue fazer, você não vai dar conta, né? Em coisas muito simples, a gente vê isso, gente, continuamente, né? E as pessoas se permitindo com isso, né? Se a pessoa diz que eu não vou conseguir, se a pessoa diz que eu não sou capaz, então eu não sou mesmo, né? Se a pessoa, não, acho que eu não consigo, porque tal pessoa disse para mim que eu acho que eu não vou conseguir isso. E a gente vê isso em relacionamentos até de amizade, a gente vê muito isso acontecendo. Então, esse diminuiu. Aí a questão é, o narcisista patológico, o narcisista, né, doentio, o narcisista cruel, que a gente queira dizer, ele vai fazer você acreditar que você é incapaz. E aí não espere que o narcisista diga com todas essas letras, porque não são todos que vão dizer patológico, todas as letras vão dizer assim, você é incapaz, que alguns vão dizer diretamente mesmo assim, você é incapaz. Mas vão ter aqueles que vão dizer assim, você vai ter um sonho, mas ele vai fazer você olhar para qualquer outra coisa. Não, olha, tem essas prioridades aqui, tem isso, melhor não, para você desviar daquilo que era seu, para que isso te diminua. Porque vai fazer você, se eu não consigo ir atrás dos meus sonhos, ou se a gente é impedido de sonhar, pensa que o sonho está muito voltado ao meu viver, né? Minha esperança, expectativa de vida. Então, se eu não faço isso, se tem sempre alguém diminuindo, ele está tirando essa vontade. Em tantas outras coisas que a gente vai ver da desvalorização, né? Nas pequenas coisas que a pessoa faz, nas críticas, porque o problema não é dar uma crítica, mas é como a gente faz, né? Essa crítica, com qual intenção? Então, tem gente que faz com intenção nenhuma. O narcisista poderia dizer que ele faz com a intenção de nada, só dele se sentir bem mesmo, né? Agora, é contra a pessoa? Não, porque às vezes ele não consegue ter esse olhar, né, para o outro com essa mesma empatia. Não que ele não tenha empatia, mas ele não vai conseguir olhar para isso. É claro que quando você vai ver o transtorno da personalidade narcisista, vão dizer que ele não tem empatia, que é o mais cruel, né? Mas aqui nessa desvalorização, nem tanto é porque eles são apáticos, estão olhando tanto para eles que eles não sabem ver de uma outra forma. Só um minutinho. Então, ele vai saber olhar para aquilo que é dele. Igual, quer ver uma coisa do narcisista patológico, e aí a gente vê muitos acontecendo no relacionamento, você falar de uma tristeza, o outro também não consegue, ele diminui essa tristeza, porque não tem o mesmo peso para ele, não é importante. No narcisista patológico, as coisas não vão ser importantes como é importante para você. E aí é por isso que a gente precisa aprender nisso tudo, como a gente estruturar o nosso eu para aquilo que a gente espera do outro. Uma outra coisa, a racionalização. Justificativas são criadas para evitar encarar a vulnerabilidade. Como eu disse ali em cima, tudo vai ter uma explicação, né? De qualquer erro vai ter uma explicação, uma justificativa. Não é aquela coisa, realmente errei porque eu não fiz direito, né? Eu errei porque não prestei atenção. Não, errei porque acho que eu estava cansado, né? Ou fiz isso, daquilo, dali, porque não me deram tempo suficiente. Sempre tem uma justificativa. Sempre tem algo que vai querer dar uma certa desenhada para poder justificar o seu erro. Então, quando a gente pensa em algo patológico, não fique imaginando somente aquela questão cruel que aí a sociedade está pintando, de alguém que está ali para desvalorizar, bater, ofender, trabalhar. Isso aí, gente, está mais do que explícito, isso aí está mais do que patológico já. Então, isso aí está muito claro o que a gente está vendo. Então, a gente precisa estar atento até também a esses detalhes. Mas para quê? Para que a gente perceba que influência isso tem na nossa vida. Se a gente age assim na vida do outro, ou como a gente deixa isso influenciar na nossa vida. Isso é importante. Aí eu coloquei idealização lá, idealização de si e dos outros, idealiza a própria imagem, também idealiza figuras de autoridade,
ele se vê como especial, único, superior aos demais, buscando relacionamentos que reforcem essa recepção, essa percepção. Essa idealização pode ser projetada em outras pessoas admiradas também, né? Ele pode idealizar isso, estar com alguém de sucesso, né? Estar com alguém que ele entende, ter uma boa uma boa imagem, né? Vai se relacionar também com essas pessoas, vai se juntar a pessoas também de bons nomes, o narcisista, porque ele quer aparecer, aquela imagem para associar a dele, né? Aquela coisa, eu vou tirar uma foto com um famoso para parecer que eu sou, né, tão famoso quanto. Seria mais ou menos dentro desse sentido. A projeção e desvalorização, que eu disse lá, a projeção ocorre quando o indivíduo atribui a outras pessoas características que ele não aceita em si mesmo. Por exemplo, se sente inveja, pode acusar os outros de serem invejosos. Já a desvalorização acontece quando ele percebe falhas em si ou nos outros e, para evitar frustrações, passa a rebaixar, criticar ou ignorar essas pessoas. Uma coisa que ele faz seria isso aí. E a necessidade de admiração e medo da crítica. Então, o narcisista, e aí eu estou dizendo do patológico, porque isso aí ninguém gosta de uma... medo, na verdade, vai existir, se a gente não tiver saudável, esse medo vai existir, mas vamos pensar nesse lado patológico. Então, o ego aqui machucado, né, o ego inflado precisa constantemente ser alimentado por elogios e reconhecimento. Pessoas com estrutura narcisista costumam buscar ambientes onde possam ser o centro das atenções e evitar situações que possam ser desafiadas ou criticadas. Então, esse ego mais inflado, né, aí do patológico, onde eu sou, né, eu sou melhor, eu sou perfeito, ele vai fazer de tudo para evitar isso. Por isso que acontece muito aí, geralmente, a gente até fala isso pensando dentro da outra estrutura neurológica, a gente vai dizer que quem muito vai aparecer de uma forma mais que a sociedade vai ver como problema são os neuróticos, porque é eles que vão chorar, às vezes vão, né, fazer um escândalo, eles que vão reclamar. E o narcisista patológico vai estar sempre ali, com a mesma estrutura, né, aquela coisa parecendo equilibrado, parecendo ali uma pessoa, né, totalmente calma, pode ser, né? Tem o narcisista que é explosivo, mas tem esse que parece calmo, vai procurar esse ambiente onde ninguém me desafia a mostrar meu outro lado aqui, não vou mostrar meu outro lado, enquanto o que está aí no sofrimento, né? O ego inflamado, não inflado, ele vai fazer o quê? Vai reclamar, vai dizer que está sendo diminuído, vai fazer aquele monte de coisa, e aí é onde muitas vezes, em alguns relacionamentos, a gente não consegue ver como problema quem de fato é ali aquele que está causando, né? Não que a gente não possa ali se defender, mas a gente vai ver que isso acontece muito, né? O narcisista aqui, ou esse ego inflado, ele vai ser aquele que ele vai manter ali o seu equilíbrio, a sua calma, né? E para justamente não ser descoberto. Dependendo do nível, então, que ele tiver esse ego aí inflado, né, do seu eu, aí que ele vai ser aquele, não, aquela pessoa ali é doida, né? Quantas pessoas, né, dentro de um relacionamento saem como doido, saem como, eu disse, no relacionamento, que eu estou trabalhando com ele lá, onde o cônjuge coloca ele como, poxa, você nunca faz nada por mim, nunca faz não sei o que lá, você é ruim, você não é romântico, você não me ajuda, não faz, tudo não faz, mas aí ele disse, o que mais eu posso fazer, o que eu tenho que fazer? Aí a resposta que eu dei para ele foi, você precisa se cuidar, precisa se amar, porque senão você vai carregar isso tudo que você não é, não é, mas essa pessoa está fazendo de tudo para você ser o culpado, porque ele é o problema. Até que algumas pessoas começaram a abrir os olhos, porque hoje as pessoas estão mais atentas para esse tipo de relacionamento.
Compreender esses mecanismos ajuda a lidar melhor com as pessoas que apresentam traços narcisistas e também reconhecer esses padrões em nós mesmos. Então, qual é a necessidade que hoje quero trazer para nós essa questão do nosso narcisismo? É justamente pensando como vou lidar com essas pessoas que tentam diminuir, que tentam manipular. O narcisista patológico, ele vai ter suas qualidades de fato, porque ele vai se projetar para isso. E eu posso usar esse lado, né, dessa pessoa, às vezes como um bom líder, né, como uma pessoa para, dependendo, né, ali do ambiente, às vezes numa questão de ordem, né, de organização, é uma pessoa que vai estar muito bem nessas situações. Num relacionamento, dá para tornar um relacionamento saudável ou simplesmente eu tenho que acabar, né, meu relacionamento, sei lá, estou casado com alguém que eu digo que ele é narcisista, o que eu vou fazer com isso? Aí é a hora que eu preciso pensar, peraí, mas deixa eu avaliar, e eu? Se eu digo que o outro é narcisista porque busca atenção, mas isso também, de uma certa forma, porque está tirando um pouco do meu eu. Então, o que eu preciso fazer, que a base que a psicanálise vai trazer para nós, é justamente estruturar esse nosso eu. Se a gente não estruturar o nosso eu, nós vamos ficar constantemente sofrendo nesse processo do que o outro faz, do que o outro, porque o outro me manipula, porque o outro ele quer isso. Não, peraí. Se eu estou dizendo que o outro, não é isso a questão da projeção, se eu estou dizendo, que ele, poxa, mas ele também ele está querendo, está mandando em tudo, ele acaba mandando demais, ou será, eu tenho que pensar como eu vou reagir diante disso. Ou se eu não gostaria de estar no mesmo papel, será que não é também uma vontade? São coisas que a gente tem que analisar. É isso que esse autor aqui está sugerindo, que dentro da nossa questão, para entender o narcisismo, não é só para a gente falar o narcisista e traçar. Vamos parar de rotular, porque é muito fácil hoje para uma sociedade rotular as pessoas que simplesmente são apáticas, pessoas que são frias, cruéis, manipuladoras, eles são os narcisistas, sendo que de alguma forma todo ser humano busca ser visto. Então, se não é daquela forma, a gente vai estar buscando de uma outra forma. Tem os que vão ser cruéis e tem os que vão ser os coitados, os vítimas. E aí eu não deixo de ser também um manipulador, quando eu trago todo mundo a ter pena, todo mundo ter dó, né? Todo mundo ali ficar no sofrimento. Pensa em um nível extremo, por exemplo, de depressão, onde a família tem que ficar o tempo todo ali cuidando de toda a casa com medo do que aquela pessoa depressiva pode fazer por ela, né? Nela, se cortar, sumir, sei lá, e fica a família toda ali naquela apreensão. Pensa se isso também não é uma forma de manipulação? Da mesma forma. Então, o que a gente precisa compreender dentro da questão do narcisismo é entender, peraí, como me tornar saudável tendo amor próprio, né? E é isso que a gente vai colocar aqui, como o ego inflado se desenvolve e se projeta, e se protege, né? E aí ele vai dizer, o narcisismo saudável, como que poderia, dentro do narcisismo saudável, é essencial para a construção da autoestima e do senso de identidade. Ele permite, então, que o indivíduo se veja como alguém valioso, capaz, digno de reconhecimento. Então, essa história de que você achar que você é alguém precioso, alguém importante, alguém bom, que faz as coisas certas, isso é orgulho, soberba, não, isso aí já caiu, né, por terra. Não tem a ver com soberba. Soberba não é isso. Soberba é achar que eu sou único, ou aí seria um narcisista patológico. Só eu posso ser bom, ninguém mais. O fato de você se achar valioso, capaz, digno, você não está invalidando de qualquer outra pessoa também se sentir valiosa, capaz, digna de ser reconhecido. Então, a base se eu fosse colocar o narcisismo saudável ou o amor próprio, que fica mais bonito, né? Porque a palavra narcisismo, né, realmente se torna algo muito parecendo contraditório. Então, a base é trabalhar esse eu. Eu preciso trabalhar essas minhas emoções, e aí, como a gente disse desde o início, de uma forma agora equilibrada. O que é isso? Uma forma que isso vai trazer
a pessoa tenha confiança para se relacionar, estabelecer metas, enfrentar desafios, sem depender excessivamente, eu estou vendo que é excessivamente, não é que você não vai depender, mas que não seja excessivamente da validação externa. Então, é bom ter uma validação externa, é bom ter uma aprovação, maravilhoso, mas aqui está dizendo da gente de uma forma saudável, né? Se eu quiser ter o meu amor próprio ou o narcisismo saudável, é justamente trazer para nós esse equilíbrio, de maneira que você se enxergue e dizer assim, eu posso estabelecer metas, eu vou estabelecer metas e vou conseguir. Porque se eu estou estabelecendo metas e não estou cumprindo, ou nem estou estabelecendo metas porque eu falo assim, acho que não vai dar certo, isso aí está me mostrando o meu eu fragilizado também. E aí vem de uma forma, não é o narcisismo inflado, mas eu estou dizendo de um ego que está fragilizado, dependendo que alguém faça por mim, dependendo que alguém me atenda, dependendo que alguém me empurre. Se eu estou nessa dependência, que chamariam ainda dependência emocional, ou poderia dizer, então, ou seja, isso não é saudável, eu preciso trabalhar esse meu eu também. Então, narcisismo, quando se fala, até falo que a Bíblia acaba ajudando isso aí, quando diz que eu preciso amar o outro como a mim mesmo. O amor começa em mim. Se eu não me amo, não tenho como projetar isso. É muito fácil a gente dizer para o outro, eu amo, né? Eu desejo bem para as pessoas, a gente fala isso. Isso é até muito bonito de dizer. Mas a verdade é, até onde que eu me amo? Até onde eu trabalho para o meu bem? Porque senão eu vou cometer também essas falhas fazendo pelo outro, porque se eu não sei fazer para mim, que sou eu, né, alguém que estou ali convivendo, embora eu digo que nosso maior inimigo somos nós mesmos, né, porque a gente está aqui e não enfrenta, não encara. Então, quando a gente fala do amor próprio, e eu coloquei aqui porque o autor falou narcisismo saudável, seria isso, é você olhar para você e começar a criar metas. Se eu quero sair dessa que chamam, né, dependência, aonde eu deixo as pessoas manipularem, me diminuírem, né, me criticarem. Se eu estou vivendo essa realidade, ou mesmo dentro não só de pessoas, de falar de uma sociedade, né, me achar menor do que qualquer outra pessoa da sociedade, olhar, sei lá, no Instagram e ver que as pessoas postam, poxa, é tão bonito que ela posta, mas eu não sei fazer isso. Por que eu não sei? Eu não quero, tá tudo bem, ninguém é obrigado, mas eu não sei, por que eu não sei? Por que eu não posso fazer? Por que eu só sei valorizar o que as outras pessoas fazem de bom, achar que todo mundo faz bem, né, que os outros são capazes, por que eu não consigo enxergar isso em mim? E aí é isso que ele está dizendo também desse ego que precisa ser estruturado. Precisamos estruturar o nosso eu, porque senão nós vamos entrar... Como é que eu saio? Como é que tira minha cara aqui? Se nós vamos entrar justamente nessa questão de nos desvalorizar e aceitar o que eles vão falar sobre esse narcisismo patológico, narcisismo cruel, como a gente queira chamar. Porque o outro só tem domínio sobre mim, porque eu permito esse domínio. E é isso que a gente precisa compreender. Não é sair daí, né, como eu disse lá no início da aula, não é dizer assim, eu tenho que acabar, excluir todos os relacionamentos da minha vida com narcisismo. Não, porque aonde você tiver narcisismo patológico, onde você tiver, vai ter aquele que vai ter necessidade de sobrevivência em cima do outro. E aí, como eu sobrevivo a essa geração, ou a esse tempo, né, a essa sociedade, é trabalhando a mim mesma. Então é onde eu começo a olhar para mim, parar de olhar para fora e esperar que lá fora mude. Porque senão nós não vamos entrar naquela palavra, não, o mundo é tão ruim, está tudo tão ruim, mas espera aí, mas eu estou aqui ainda. Se eu estou aqui, eu preciso torná-lo ele aceitável, né? Eu preciso tornar ele um ambiente que eu consiga ficar. Eu preciso tornar ele um ambiente aí que eu vou ter paz, que eu vou conseguir ter vida. É esse ambiente que eu preciso tornar o ambiente que eu vivo. E é essa ideia que a gente precisa compreender dentro da ideia de entender a questão do narcisismo. Então, tem tudo a ver agora com você, a forma como você vai fazer para você mesmo. Então, você primeiro começa aí a se cuidar. Então,
Quer dizer aqui, uma dose equilibrada de narcisismo também contribui para a autopreservação e o autocuidado. Então, uma dose equilibrada de amor próprio, né, de você se amar, isso vai trazer para você a sua preservação, o seu autocuidado. Que tudo que o ser humano quer é se preservar, mesmo que lá no seu inconsciente ele acabe trazendo isso de uma forma ruim para ele, seja de uma forma destruindo outros ou se autodestruindo, se autofragilizando, né? Se autodepreciando, que é a forma que a gente pode trazer esse narcisismo patológico. Então, o que eu preciso é trazer o equilíbrio para isso, para que eu possa viver, né? Para que eu tenha essa abundância, né? Essa alegria de vida que as pessoas estão se perdendo. Por que estão se perdendo? Porque seu eu não está sendo formado. Se meu eu não está sendo formado, então eu vou ter o ego frágil. Então, como que eu vou fazer isso? Vou ter que usar algo ou alguém para substituir. É isso que, no fim das contas, estão se dizendo. O narcisismo patológico, então ele vai dizer aquilo que a gente tem que dizer, ele vai falar quando a autoimagem se torna frágil e precisa de reforço constante. Isso já define tudo, né? Pessoas com narcisismo patológico frequentemente alternam entre sentir-se superior e inferior, dependendo da reação do ambiente. Elas buscam incessantemente aprovação, admiração, pois sua identidade depende de validação externa. Quando essa avaliação não vem, ou quando são criticadas, podem reagir com raiva, desprezo ou afastamento para proteger a autoimagem. E aí é a hora que nós vamos ver quantas pessoas, e acho que foi ano passado, teve isso, pessoas que elas gravavam vídeo, eram famosos, né? Uma mulher, não lembro o nome dela, que eu não sei assim direito, porque eu peguei uma reportagem muito superficial, mas pelo que eu lembro, ela tirou a vida dela numa das lives. E por que isso? Porque é esse tempo onde as pessoas elas têm tanta necessidade da aprovação, do tal do like, né, da visualização. Para elas agora, não adianta eu ir para o Instagram e colocar lá uma foto e ter uma curtida ou nenhuma, se eu não conquistar o que hoje as pessoas ficam o tempo todo lá postando. Ah, 1K, 2K, 30K, né? Porque precisa de muitos. E aí fica aí essa competição e as pessoas estão indo para um extremo. Porque se elas, uma forma, na cabeça do narcisista patológico, faz sentido. Eu vou tirar minha vida aqui ao vivo, porque eu vou ficar sendo um marco. Mas ela nem vai estar ali para ser lembrada, mas ela queria ser lembrada de alguma forma. O importante era causar. Olha como é triste a gente pensar, né, olhar o narcisista e dizer assim, nossa, eles são ruins, mas eles são muito ruins com eles mesmos, né? E é isso que a gente precisa olhar dentro dessa sociedade que nós estamos. E aí ele vai dizer isso, ó, o impacto do narcisismo nas relações e na sociedade atual. Hoje, tanto na família, né, na amizade, no trabalho, a gente vai ver que esse contexto está mais comum do que a gente vai imaginar. Família, tanto a questão pensar nos pais, e algo que a gente precisa muito aí para quem trabalha com pessoas, seja aí ministerialmente, né, como professores, terapeutas mesmo. Hoje a gente tem que trabalhar muito essa visão família, porque ela está sendo cada dia tentando, né, ser destruída justamente porque ela é a base. E hoje se fala até muito, né, da questão dos pais narcisistas, porque eles podem projetar suas expectativas nos filhos. O que eles falam muito, né, da mãe narcisista, né? Os pais narcisistas é esses que às vezes dentro das suas angústias, eles querem criar filhos muito fortes, mas fortes nessa cabeça, né, da que a sociedade entende que forte é encarar, dar conta, ninguém te diminui, ninguém faz, e aí cria um narcisista, né, apático, que não liga para nada, para ninguém, porque na verdade os pais projetaram dentro das suas fraquezas, né, das suas dores, agora o projeto, meu filho não vai ser isso não, tudo que eu passei, meu filho não pode passar, ué, mas depende, ele tem o jeito dele, o que ele não vai passar, tem como proteger de tudo, não tem.
ou mesmo aqueles sonhos, né, que os pais têm, os filhos são quase que obrigados a cumprir esses sonhos. Então, na família pode ter muito isso. Então, assim, ó, filhos de pais narcisistas frequentemente crescem com dificuldade na construção da própria identidade. Por quê? Porque os pais geralmente não percebem de fato quem é o filho, só criam aquela casca, aquela imagem ali. Você tem que ser forte, você vai ser capaz, você, né, aquela coisa, você vai, e a pessoa, ela cria aquela imagem que, já que falaram que eu tenho que ser, eu vou ser. Então, a gente vai ver que tem muitas questões assim. Mas também temos os pais que, por falta dessa autoridade ou daquele excesso, né, de amor, que, na verdade, já que eu não fui amado, não me senti amado pelos meus pais, eu vou fazer o excesso. Isso não deixa também de ser um narcisismo. Por quê? Porque eu estou colocando para o outro, vou dar o excesso para ele, mas eu não vou perceber se isso é prejudicial ou não. Então, não é você dar aquilo que você não ganhou, você tem que dar mesmo, né? E quem dera se todos nós pudéssemos dar mesmo sem ter ganhado, porque essa geração não estaria em sofrimento. Mas a questão é fazer isso sem limite, porque nós temos que entender, isso a gente aprende lá, né, na infância, eu e o outro. Por mais que sejam meus filhos, mas eu sou a Josi, meus filhos são meus filhos. E a gente precisa ter esse olhar, eu e o outro ali. O cônjuge é a mesma coisa. As pessoas casam e falam o quê? Ah, eu caso para ser feliz. Então, o seu cônjuge já vai com obrigação de ter que te fazer feliz. Ele não sabe o que você passou, quais foram suas dores, mas ele vai ter que se virar para te dar algo que nem você mesmo sabe que falta. E você imagina como é isso? Como que alguém vai ser capaz de fazer algo por mim abaixo de Deus? Não tem ninguém. Vai fazer alguma coisa por mim? Só Deus mesmo. Só Ele, porque Ele conhece meu interior. Agora, o ser humano não conhece meu interior. Né? Por mais íntimos que a gente seja de uma outra pessoa, a gente não conta tudo que está na nossa cabeça, porque tem coisas que nem nós mesmos conhecemos de nós mesmos. Nós não saberíamos falar de nós mesmos. Então, a questão é essas expectativas. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. E essa expectativa que a gente coloca no outro, que o outro tem que me dar felicidade, o outro tem que fazer isso por mim, isso me torna também levar o outro a ser refém dos meus próprios interesses. Se eu estou levando ele a ser refém dos meus próprios interesses, então isso não deixa de ser um sentimento narcísico. E é por isso que, mais uma vez, eu quero refletir para nós, o narcisismo existe talvez a questão do mais desequilibrado, mas narcisismo está dizendo de todos nós. Nas amizades, essas relações narcisistas, que eu disse lá atrás também, tem muitas amizades que usam mais para utilidade. Ah, eu me aproximo daquela pessoa porque ela me faz chegar às amizades que eu quero, ou ao nível padrão, né, que eu quero. Ou tem muita gente que gosta de ter amizade com alguém que na cabeça delas é inferior, porque eu acho que o ser humano, a gente não tem que olhar ninguém inferior, nós somos diferentes, cada um com a sua competência, cada um com a sua qualidade, cada um, né, com o que gosta, mas tem pessoas que estão perto de pessoas que elas acham inferiores justamente para se sentir superior, né? Então, isso acontece muito. No trabalho, narcisistas costumam buscar posições de destaque, podem ter dificuldades com feedbacks negativos, eles tendem a competir exageradamente, podem minar colegas para preservar a sua imagem superior. Então, claro que existe um nível de competição, que é aquele que, se for preciso puxar o seu tapete para você cair, ou inventar um mal sobre o outro, para o outro ficar mal, existe esse nível, gente. Claro que existe. Existe esse tipo aí, mais de ser cruel. A competitividade saudável, tá tudo bem, você competir no sentido de eu vou dar o meu melhor, porque eu também não preciso me diminuir, né, naquele sentido, não, né, eu não vou fazer porque tem tantas pessoas precisando, mas aí você tem que pensar, eu quero, né, sei lá, numa vaga de emprego, aí tem um monte de gente, então eu não vou tentar porque tem um monte de gente ali tentando, eu vou esperar o outro conseguir ou não primeiro, ver se vai sobrar para mim, não precisa, esse tipo de competitividade tá aí, tá super saudável. A gente está falando daquele que a gente faz qualquer coisa, até inventar alguma coisa ruim contra o outro, só para poder ficar em cima. Esse é o grande problema que a gente vê aí na sociedade.
As redes sociais, como eu disse, hoje estamos nessa cultura de muita aparência, validação, essa questão de uma intimidade, né? Eu tenho 1 milhão de amigos. Que amigos, né? Ninguém, na verdade, conhece, mas imagina o quanto isso torna as pessoas frágeis, né? Porque elas dependem daquela amizade. E aí, sabe o que acontece? Quando aquele dia que a pessoa está mal, e ela olha lá no Instagram dela, tem 1 milhão de pessoas, e ela vai se sentir sozinha. Porque ela vai falar assim, eu não tenho ninguém, de fato. E aí é a crise existencial. E é aí que o ego se torna frágil, porque ele se construiu através de uma imagem fictícia. Porque hoje nós estamos nessa sociedade, onde o que vale é o rótulo. Então, o rótulo de que, eu tenho muitos seguidores, o rótulo de, eu sou bom em tal coisa, né? Eu sou isso. Então, as pessoas estão crescendo dentro dessa estrutura, os nossos adolescentes. Eu não sei qual vai ser o futuro deles se a gente não intervir. Eu não sei quem assistiu uma nova série que está na Netflix, Adolescência, e as pessoas estão comentando muito sobre ela, porque estão dizendo que está falando muito mais sobre os pais, né? Que os pais estão permitindo do que diz sobre aquele adolescente que, né, vão ver lá que é preso por conta de uma questão de um crime. E aí a gente está vendo a realidade de hoje. Por quê? Porque uma cultura onde nós estamos sendo permissivos e esse narcisismo patológico está sendo comum. Porque na fase da adolescência, se volta novamente eles estavam se construindo e começa a construir o eu, o outro, mas quando chega na adolescência, eles perdem isso porque começam a não reconhecer quem são, porque o corpo muda muito, os hormônios, tal, aquela coisa toda que acontece na vida do adolescente. E aí o que acontece nisso aqui? Ele precisa de se apegar a algo. E aí muitos deles vão se apegar a essa ideia dessa nova geração. Vamos ver quem tem mais fama, né? Seguidor, que seja. E aí vai se influenciando nisso, no poder, e aí começam a não ter mais limites. E a gente está vendo essa sociedade sem limites, agressiva e sem respeito, por conta dessa vida que nós estamos vivendo aí, né? E que a gente vai ver cada dia mais, quando se fala, né, dessa cultura cheia de aparência, essa busca de validação, porque às vezes os pais já não sabem mais como fazer isso, né? Então entra nesse ambiente e sendo, né, dentro desse sofrimento. Uma outra coisa que nós vemos, deixa eu passar aqui, passei. O narcisismo coletivo também, a gente poderia dizer que é como uma cultura contemporânea reforça esses padrões narcisistas. Seria o quê? Cultura do desempenho, ou seja, o sucesso e a validação são frequentemente medidos pelos status, riqueza, aparência, gerando essa necessidade constante de provar o seu valor. Hoje nós estamos naquele tempo onde existe uma facilidade, né, de estudar, de fazer um curso, coisas que antes a gente não tinha tanta essa facilidade, porque eram caros, né, não era qualquer pessoa que podia fazer. Só que essa cobrança está sendo excessiva, as pessoas estão perdendo até a questão de quando parar, porque eu preciso saber isso, preciso saber aquilo, porque eu preciso ter sucesso. E aí a gente está vendo, crescendo demais, gente, esse grupo que está aproveitando essa sociedade, que eles estão aí trabalhando, né, que hoje a gente nem falaria mais coach, porque existem outros nomes que eles vão dando, mas vão dizendo aí, né, performance de sucesso, mulher de sucesso, homem de... Você precisa ter... como o algoritmo acaba levando para algo do seu nicho, né? Que traz muito para o meu essa coisa, olha, você quer aprender a ter 1.000 atendimentos por mês, você quer encher a sua agenda, ganhar 20 mil, 30 mil, é assim. Né? Não sei o que o nicho de vocês falam, mas pensa o tempo todo colocando, aí você pensa para as pessoas que começarem a formar agora,
né, psicanalista, psicólogo, psicopedagogo, compreender que não é assim. Hoje a gente tem um amplo, né, aí para trabalhar, um caminho está muito amplo, hoje as pessoas procuram muito mais, isso é verdade. Mas essa coisa de ali forçar. Aí você pensa, aquela pessoa que começou, ela pensa assim, nossa, eu tenho que pagar por isso, aí ela começa a pagar aquilo ali, já não é suficiente, porque com aquele curso que ela paga ali, não vai ser daquele jeito, ela vai tentar outro, mas depois não vai dar conta. E aí essa cultura que sucesso te torna alguém. E aí, mais uma vez, quando Freud dizia lá atrás, e a sociedade está mostrando tudo isso, o eu equilibrado é aquele que vai conseguir, né, essa sobrevivência. Mas o eu fragilizado, ele vai ser levado por todo esse vento que vai vindo, né? Então, a sociedade diz que eu tenho que ter sucesso, eu vou correr atrás de sucesso. E aí tem aqueles que vão ter sucesso, mas vão ter aqueles que vão sair frustrados. Ah, se eu tenho que mostrar que eu tenho riqueza, tenho que ter aparência. E aí as pessoas vão e gastam tudo que tem, fazem dívida. E, gente, não é incomum no interior, não sei pro lado aí de vocês, mas no interior, como as pessoas elas se afundam em agiota para manter uma aparência. No interior isso é muito comum. Eu vejo isso muito comum. Né? A gente ouve, né, dentro até de atendimento e tudo, elas vão justamente para poder manter um padrão. Mostrar que viaja, mostrar que tem um carro, mostrar que tem uma casa, mostrar que as roupas são as melhores, aí vão, né? Preciso, não estou dizendo que nada disso seja errado, mas a gente precisa entender até onde isso não é só para eu manter uma aparência e qual é, o que eu quero, onde eu quero chegar, isso é mais importante. Esse hiperindividualismo, né? Essa coisa que as pessoas falam muito da autonomia, que é importante a gente ser autônomo, mas a gente tem que entender que nós não somos solitários. A gente tem que parar de olhar algumas coisas, a gente falar de autoestima, dizer você é capaz, você é sozinho, você é único, como eu disse, equilíbrio, tudo é equilíbrio. Eu não preciso depender excessivamente, mas nem também posso dizer assim, não preciso de nada de ninguém. Eu sempre penso que para nascer e morrer eu sempre vou precisar de alguém. A gente precisa do ser humano. É bom o abraço, é bom o olhar. A gente precisa disso, do elogio. A gente precisa do você vai conseguir, vai dar certo. Quem dera se a gente sempre tivesse esse apoio. Então, esse individualismo excessivo vai adoecer a sociedade também. Essa é a verdade. E a exposição midiática, que seria essa idolatria, né, por celebridades, por essas coisas que as pessoas admiram e perde a autenticidade. É claro que a autenticidade não é dizer assim, eu faço isso, ninguém mais faz. Não, não é isso. Mas é entender, eu quero isso ou não. Não é proibido a pessoa buscar e dizer, eu quero chegar ao nível X, quero ter sucesso. Não há problema. Mas eu preciso entender que isso tem que ser porque eu quero. Não porque a sociedade está me dizendo que eu só vou ser alguém se eu tiver tal sucesso, eu vou colocar sucesso como alguma coisa, eu tenho que subir lá, sei lá até onde. Essa é a questão. A questão não é fazer algo para conquistar alguma coisa. A questão é depender disso para ser alguém. Então, primeiro eu sou, depois eu tenho. Então, primeiro eu tenho que ser alguém, depois eu tenho o que eu quiser ter, o que eu quiser alcançar, seja pessoa, seja amizade, seja financeiro, seja profissional, seja familiar. Aí isso é para cada pessoa. Mas a questão é nem essa autonomia, nem pensar nessa cultura de eu tenho, mas pensar na questão de essa autenticidade, eu preciso disso, eu quero isso, até onde eu vou levar isso, não, e está tudo bem. Há pouco tempo atrás, agora parou um pouco aí, eu não vejo, né, na verdade, não sei se parou, mas tinha um tempo onde as mulheres não estavam podendo dizer que queriam ser donas de casa, porque, nossa, elas dizer que são donas de casa, você está fazendo parte, né, de uma geração de mulheres oprimidas. Isso não é uma realidade. Se a pessoa quer, uma vez uma mulher, ela disse, Josi, eu gosto de me dedicar para minha casa, para minha família, estar ali com meus filhos, porque para mim isso é prazeroso, eu poder ensinar os meus filhos, estar com eles. Eu disse, você gosta? Seja feliz e faça, né? Então não tem que estar por conta de uma sociedade, então tem que saber o que eu quero e aonde eu quero chegar.
E aí, pensando nisso tudo, para me fechar, né, porque eu já sei que já deu a hora, quais estratégias, pensando, né, na psicanálise, para lidar com essa estrutura? E aí se repete sempre. É possível, Josi, o narcisista cruel, patológico, mudar? Se ele quiser, sim. É possível, o ser humano pode mudar. Mas é ele que precisa entender isso. Não adianta eu entender para o outro. Não adianta você apontar todos os dias para alguém e dizer assim, você precisa mudar, você precisa mudar. Na verdade, é melhor você pensar, deixa eu mudar. E mudar não é se excluir, mas é mudar pensando como eu vou permitir que isso me abata, que o outro faz, ou não, que isso me diminua, ou não. Sempre tem a ver com isso. Porque se eu ficar bem depende da mudança do outro, eu vou dizer assim, não sei quando você vai ficar bem, porque se o outro não quiser mudar. Então, pense para você, por você. Como que eu posso fazer por mim? Né? Para que eu fique bem. Então, o papel como um terapeuta, como tem muitos psicanalistas por aqui, seria a escuta, né, e ensinar a pessoa a lidar com essa falta, com essa competitividade. Primeiro ela vai ter essa compreensão, eu sou competitivo, eu não consigo me sentir menor, eu sempre quero me sentir melhor, eu não consigo que as pessoas me critiquem. Ela vai percebendo isso e a gente vai fazendo a pessoa se ouvir aí. Perceber cada mecanismo de defesa, né, para a pessoa ali com o objetivo não é confrontar diretamente, né, mas permitir o quê? Que a pessoa, analisando, perceba os seus padrões. Quando você olhar um mecanismo de defesa, não é para você pensar assim, poxa, eu tenho isso, então eu sou ruim. Eu tenho isso, eu sou... Não, não é nada. É só para você pensar, por que eu fico projetando algumas culpas em outras pessoas? Será que porque me dói? Então, é perceber. Quando eu percebo os meus padrões, eu tenho como organizar isso aí. E aí, o outro é resgatar o meu próprio eu. Como resgato o meu próprio eu? Entendendo quem eu sou, minha limitação, minhas vontades, meu desejo. Perceber o que eu me proíbo desejar, o que eu me proíbo ser, o que eu realmente quero ser, eu sou porque a sociedade diz que eu tenho que ser, ou porque minha família era assim, eu tenho que agir assim também. Então, tudo eu tenho que perceber e tentar resgatar quem eu sou, o que eu quero, o que me faz bem. E não precisa ser coisas extraordinárias, são coisas simples, mas começa por coisas pequenas mesmo. Permitir se amar, se cuidar, né? Permitir dar tempo para você, não só fazer tudo para todo mundo e nunca se ver, porque a gente tem o hábito de fazer isso. Então, isso é muito importante também. Como é que você se cuida, como você se trata, isso é muito importante. Trabalhar com essas frustrações, o que é isso? O narcisista, né, esse lado narcísico nosso, né, se a gente não estiver saudável, estiver desequilibrado, a gente não vai saber lidar com os nãos da vida. Né? Você vai planejar, projetar, pensando que tudo vai dar certo. Então, com isso que a gente faz, a gente vai justamente começar a perceber, peraí, como eu posso olhar isso aqui dentro da minha experiência? Posso tentar outra vez? Será que a forma que eu fiz? E perceber que isso não depende de quem eu sou, né? Ele colocou assim, o narcisista tem dificuldade de lidar com a crítica, a análise ajuda a integrar essas experiências sem que sejam vistas como uma ameaça à identidade. Então, quanto mais eu me observo, mais eu vou perceber, peraí, eu sou independente do meu erro. Eu sou eu independente das minhas qualidades também. O que me faz não é só meus acertos, eu só sou boa porque eu ajudo as pessoas. Não, eu sou boa, ponto. Eu ajudo as pessoas, é uma outra coisa. Eu sou porque eu faço alguma coisa que eu acho que isso aqui é ruim. Não, então peraí, deixa eu transformar isso aqui. Eu não ajudo as pessoas porque eu sou ruim, eu posso fazer uma interrogação para mim. Então são coisas que a gente precisa trabalhar em nós, que a gente possa se descobrir. Não, eu sou ruim porque eu falei não para alguém, não, isso me torna ruim. Né? Não me diminui, mas pelo contrário, porque eu tenho que pensar em mim também, então eu tenho que pensar se eu posso, se eu não posso, então seria isso. Essa reconstrução do vínculo com o outro, que é um dos maiores desafios, por conta dessa questão de empatia, de pensar o outro, de muitas vezes se negar para a questão do outro,
do perceber que os outros também têm fragilidade, que os outros precisam também de ajuda, precisam ser vistos, precisam ser ouvido, né? Então, é ouvir o outro e tem como fazer isso. Então, se você se percebe sendo egoísta, nesse narcisista patológico mais egoísta, que não ouve, só acha que você é o problema, só você que sofre, que ninguém te entende, ninguém te compreende, começa a olhar para o outro, para fora, né? Começa a olhar para fora disso aí. E reconhecer esses padrões narcisistas em si e nos outros. E aí você depois tem que dar uma lida, eu vou deixar lá no grupo também, para você ver aí esse material, procurar, pesquisar mais coisas. E qual o objetivo, gente? De você, cada dia, se perceber mais e, com certeza, onde você estiver, poder sobreviver às duras, né, representações que nós vamos ter aí narcísicas nos nossos ambientes. Então, perceba essa dificuldade de aceitar crítica sem precisar reagir defensivamente. Se você está sempre se defendendo, sempre reagindo, percebe, não preciso reagir, não. Se o outro diz que eu não sou bom, respira fundo e pensa, não, eu faço bem isso aqui. Ah, se o outro diz que eu não sou capaz, tem hora que a gente vai precisar responder, mas tem momentos que não, e está tudo bem. Necessidade constante de reconhecimento e validação. Tudo que você fizer, se ninguém te elogia, aprenda a se elogiar, né? Poxa, ninguém percebe que eu fiz com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação, fiz tão perfeito. Então, fale isso para você. Eu fiz o meu melhor, fiz perfeito. Fiz o meu máximo, porque eu gosto de fazer o meu melhor. E é pronto, é isso. Essa sensação, agora, de vazio, desvalorização, quando as pessoas não te veem, isso acontece. Por exemplo, você posta alguma coisa e vai lá e ninguém curtiu, ou você faz um comentário no grupo, né, uma postagem no grupo de WhatsApp e a pessoa não te responde. E isso deixa muitas pessoas, né, se sentindo invalidadas, né, vazio, de, poxa, ninguém percebe, ou às vezes você vai falar do seu sofrimento, ninguém dá ouvido. Então, não é fácil lidar com essa sensação de vazio, mas começa a se observar nesse vazio e começa a pensar, eu preciso me preencher com alguma coisa, e busque algo para te preencher, algo que te traz paz, algo que te traz alguma sensação de crescimento, né? Nessa hora é tão importante buscar a fé, buscar algo de autocuidado mesmo, exercício físico, é bom alimentação, porque você começa a mudar o foco, e mudar o foco para você, se preencher dessas coisas, desse tempo que você tira para você, né? E você também fazer esse autoelogio, que é muito importante. Relacionamentos baseados na utilidade e não na reciprocidade emocional. Então, observar isso aí também. Tendência a projetar defeito nos outros, começa a perceber. Se você projeta, começa a pensar, peraí, quais são minhas falhas? Eu falho nisso, eu posso mudar? Isso realmente é uma falha? Porque tem coisa que a gente coloca como falha que é algo que nem precisa, né? Ser tão castigado, tão sentindo culpa por nós assim. Então, olha isso aí também. E sempre reconhecer os padrões é o primeiro passo para poder modificar. Né? Se você reconhece como você age, como você o que te atinge, o que te desestrutura, quanto mais você percebe isso, melhor você, e mais facilmente você vai conseguir modificar. Você precisa fazer isso por você. E aí alguns exercícios aqui, né, para desenvolver essa autoaceitação, a construção de relacionamento, de relações mais autênticas e empáticas, o papel do autoconhecimento na desconstrução do narcisismo patológico. E o que é isso? Né? Depois de dar uma lida, mas explorar a própria história, entender como a necessidade de reforço de autoimagem se desenvolveu, trabalhar as frustrações e aprender a lidar com as críticas sem interpretá-las como ataque. E a gente precisa entender isso. Nem todo mundo que está me criticando está me atacando. Nem todo mundo que está me respondendo alguma coisa negativa ao que eu penso está realmente me diminuindo. Tá? E investir no desenvolvimento emocional. Faça terapia, faça meditação, né? Tenha práticas aí que te levem a sair, né, de dentro para fora, né, de jogar esse eu aí para fora para você se construir melhor. E por fim, quero acabar com essa frase aí para você meditar qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Se a gente pensar lá no início na questão do narcisismo, né, da sua fragilidade, como acontece, como é a sua estrutura. Aí pensar, não é acabar com o narcisismo do mundo,
mas é a forma que a gente vai interpretar. E a primeira coisa é pensar, qual é a minha responsabilidade nisso? Eu estou permitindo as pessoas me menosprezarem, me diminuírem, eu estou permitindo meu relacionamento ser cruel, ou muitas vezes ele está sendo, eu estou aceitando com aquela coisa, isso vai mudar, isso vai mudar, isso vai mudar, e estou ficando nisso aqui. Ou você muda, ou você começa a não aceitar e se posicionar, que a base para vencer, se a gente pensasse no narcisismo, seria justamente a gente se posicionar. E posicionar significa não rotular nada, mas é dizer assim, não, eu não aceito mais isso, eu não preciso aceitar esse tipo de coisa e nem me diminuir por algumas situações. Eu posso simplesmente, em alguns casos, ignorar, alguns casos, realmente falar, responder, e outros casos, realmente não fazer mais parte daquele ambiente, daquela situação. Só que você tem que medir isso, até onde você pode ir, até onde você não pode, qual é o seu limite. Mas aprenda, né, a observar isso aí num todo. Eu quero encerrar por aqui, agradecendo aí vocês por estarem comigo. Depois eu disponibilizo lá a aula, tá bom? E espero poder ter contribuído.